Olá! Para você que está aí participando do nosso 6º Congresso de Graduação da nossa Universidade de São Paulo, estou aqui para falar sobre a reinvenção das carreiras. O nosso congresso que fala sobre desafio de reinvenção. Eu, professora Tânia Casado, professora titular da FEA e diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da Pró-Reitoria de Graduação da USP, estou aqui para essa conversa e, antes de mais nada, eu quero agradecer às nossas lideranças, especialmente a professora Edmond Baracá, pelo convite para poder vir aqui falar para vocês sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes, principalmente nesse momento difícil que nós estamos enfrentando da pandemia. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre reinvenção das carreiras. Nós vamos falar algumas coisas importantes que vocês já devem ter ouvido em outros eventos de ECAR, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aí já foram participantes de algum dos nossos eventos. Então, antes de mais nada, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o ECAR, para aqueles que, porventura, ainda não conhecem a gente. O ECAR, ele nasceu em 2015. Nós já vamos para o nosso 6º ano. E o ECAR nasceu como um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. O nosso público-alvo, naquela época, na nossa primeira iniciativa, eram os nossos alunos de graduação. Pouco a pouco, os alunos de pós-graduação vieram também participar das nossas atividades. E o ECAR tem portas abertas para todo mundo. Então, nós recebemos os alunos de pós-graduação para fazer com eles atividades que são específicas dos problemas, dos dilemas relacionados à trajetória profissional desses nossos alunos de pós-graduação. Nós também recebemos e fazemos atividades para os nossos docentes. Nossos queridos docentes da USP têm sido também público-alvo de muitas das atividades que nós fazemos no escritório de carreiras. Nós também recebemos funcionários da nossa USP que vêm participar como ou participantes ativos ou como voluntários dentro da nossa USP desse esforço maravilhoso que é o nosso ECAR. O ECAR também, atendendo a uma das diretrizes da nossa USP, que é a excelência para a comunidade, também tem procurado atender a nossa comunidade externa, seja por abertura de vagas nas nossas palestras, que são sempre maravilhosas, ou mesmo com atividades para as escolas de ensino médio, as escolas públicas de ensino médio. Então, o ECAR, que começou lá em 2015 na Pró-Reitoria de Graduação, somente para os alunos de graduação, ele foi estendendo as suas atividades e hoje tem aí a comunidade interna todinha da USP e a comunidade externa como seu público-alvo. Para trabalhar, nós definimos a nossa visão e a nossa missão. A nossa visão é ser o centro de referência em carreiras da América Latina, colaborando para a viabilização dos ideais de carreira e de vida dos nossos alunos e transformando suas trajetórias profissionais em experiências enriquecedoras para eles e para a sociedade. A nossa missão, contribuir para que os nossos alunos alcancem maior entendimento sobre seu potencial, obtenham maior conhecimento sobre o mercado e desenvolvam habilidades de modo que possam realizar suas aptidões e suas escolhas para uma construção de trajetória profissional mais digna para si mesmos e para toda a sociedade. Também, nós trabalhamos de acordo com os nossos valores. Confiança, confidencialidade. É claro, nós recebemos alunos que nos contam sobre seus dilemas de carreira. Nós acolhemos esses alunos e tratamos tudo isso com toda a confidencialidade. Nós temos também o valor da reciprocidade. Muitos dos nossos alunos voltam para depois dizer que, olha, o ECAR me ajudou tanto, o que eu posso fazer em troca? Então, reciprocidade é uma coisa muito, muito bem-vinda e muito celebrada no ECAR. Reputação. Nós queremos ser o centro principal de carreiras na América Latina, inclusive em pesquisa. O ECAR faz pesquisas também. Nós tratamos com respeito à diversidade e, ao mesmo tempo, total respeito à individualidade. Cada aluno é um ser humano com suas dúvidas, com seus dilemas específicos. E nós queremos que o trabalho dos nossos alunos, que a trajetória profissional,
dê um sentido à vida deles. Esses são os nossos valores. Rapidinho, quais são os nossos serviços? Nós temos desde atividades de autoconhecimento, nós elaboramos material para desenvolvimento da carreira, a gente ajuda os alunos a prepararem os seus currículos, faz treinamento para entrevistas desses alunos que às vezes querem procurar o seu primeiro emprego. Nós discutimos a aplicação dos conhecimentos dos cursos de graduação, nós fazemos atividade de mentoring, de mentoria, onde os nossos ex-alunos, lembra que eu falei daqueles que trabalham com reciprocidade com a gente, ajudam os nossos atuais alunos. Nós fazemos oficinas de carreira coletivas específicas para os cursos, específicas para os níveis, ou de graduação, de pós-graduação. Nós atendemos também casos individualmente em aconselhamento de carreira, prestamos serviço de informação para a grande massa externa à USP, inclusive, não só pelos meios de comunicação da nossa USP, a rádio, o site, o Jornal do Campus, mas também usando toda a mídia que o escritório de carreiras tem desenvolvido e os nossos contatos aí com a mídia externa à USP. Fazemos palestras específicas sobre o mercado de trabalho, cenário econômico, enfim, e fazemos palestras que envolvem, inclusive, os pais dos nossos alunos. Então, esse é o cenário do ECAR. É isso que o ECAR faz. E vamos ver agora, o cenário do ECAR, ele se desenrola onde? Num cenário maior, num cenário da sociedade, onde nós temos profundas transformações. Transformações no mundo do trabalho, no modelo de educação, principalmente agora na pandemia, nos valores sociais. Vamos falar brevemente quais são essas profundas transformações. Primeiro, a velocidade das mudanças. Hoje, as mudanças ocorrem com uma velocidade imensa, muito rápida e muito com uma mudança de paradigma da situação que a gente tem para as situações que a gente vai enfrentar. Então, tem não só uma mudança paradigmática, como também uma mudança da própria velocidade. Nunca as mudanças foram tão rápidas como são hoje. Uma outra coisa que a gente também precisa entender quando se fala do cenário atual é a expectativa de vida, como aumentou, como foi ampliada a expectativa de vida. Nós também temos que pensar como estão entrando as novas tecnologias. Nós estamos pensando em novos formatos para fazer negócios, e quando eu falo fazer negócios, eu estou falando em abertura de novas possibilidades no mercado de trabalho e novas formas para gerar renda. Nós temos também que nos preocupar com as mudanças climáticas e a gestão dos nossos recursos naturais. Todo mundo deve estar agora ciente do que está acontecendo aí nos vários fóruns sobre sustentabilidade, como nós estamos numa situação muito, muito complicada no mundo todo. Nós vemos também com essas mudanças o empoderamento feminino. Em várias organizações, em várias áreas da sociedade, a mulher começa a ter cada vez mais um poder econômico, um poder de decisão, e isso é muito importante também para a gente considerar todo esse nosso cenário. Nós falamos já há muito tempo que nós estamos na era do conhecimento, e essa era do conhecimento continua cada vez mais intensa, onde o capital humano e a inovação são dois aspectos fundamentais e importantes. Nós também entramos com toda a força agora no mundo onde a diversidade e a inclusão precisam ser consideradas. Não só a diversidade, mas a inclusão do que é diverso. A nossa USP, nós podemos nos orgulhar disso, nós temos tido programas de diversidade e inclusão que são excelentes e que estão, de fato, fazendo a diferença para a vida de muitas pessoas. E a era da pandemia. Infelizmente, olha nós aqui no Congresso de Graduação, que era um momento da gente celebrar, ver os docentes, encontrar todos os amigos, os professores, os funcionários, os alunos, e nós estamos aqui, cada um na sua casa, cada um no seu canto, para poder proporcionar para todos esse congresso. Então, era da pandemia, uma extensão do que a gente tem feito, inclusive, nas nossas aulas, no nosso modelo de educação. Então, pessoal, a minha conversa aqui com vocês é para fazer um breve olhar rapidinho o que tem acontecido com a ideia de carreira, para que a gente possa ter lá no finalzinho uma conversa sobre a reinvenção da carreira. Então, se a gente olhar lá para o passado, chama seu pai, chama sua mãe, você que é aluno,
porque com certeza ele vai se lembrar dessa época aí da década de 70, onde a vinculação formal ao emprego era o que se mais procurava. A gente entendia a carreira como a vida na empresa. A gente entrava numa mesma empresa e ficava naquela empresa por toda a vida laborativa. E, aliás, naquela época, era uma época, inclusive, né, de questões políticas aí complicadas, a carteira profissional chegava a ser um atestado de idoneidade. Se você estivesse andando na rua e a polícia te parasse, você tirava a carteira profissional e, olha, está aqui, eu sou um ser contribuinte, eu trabalho, está aqui, eu sou uma pessoa de bem. Atestado de idoneidade. Isso era anos 70. E na década de 80? Na década de 80, o que aconteceu no nosso país e no mundo? Se, por um lado, nós experimentávamos uma sensação de liberdade, porque, afinal de contas, a 80 trouxe para a gente direta já. Então, aquela sensação de liberdade política no país, tudo o que acontecia nessa esfera era muito importante, era muito positivo. Por outro lado, o milagre econômico prometido na década anterior não aconteceu. Isso resultou na perda de muitos postos de trabalho. E as organizações de todos os setores precisaram se rever, para aquela época, se reinventar. Então, foram feitos muitos cortes de pessoal, e aí a carreira passou a ser uma coisa mais estruturada, o que nós chamamos, na época, de árvore de cargos, onde cada um sabia exatamente o que ia fazer para continuar empregado. Então, você tinha a descrição de cargo e as suas habilidades e os seus conhecimentos para executar aquele cargo. Isso foi 80. Foi uma tentativa de organizar essa coisa complicada que foi a década perdida, a década de 80. E na década de 90, nós vimos outra reviravolta no mundo empresarial, no mundo organizacional, no mundo dos empregos. Nós vimos que com a década de 90 chegou para o país a necessidade da competitividade. E algumas coisas vieram aí nessa onda. Por exemplo, nós lidamos com as privatizações. Era uma forma do país reagir à necessidade de competitividade. Então, se muitas organizações públicas foram privatizadas, muitas organizações privadas tiveram que aplicar a tal da terceirização. Então, aquela ideia de que a carreira seguiria naquela árvore de cargos começa a mudar. E se falava, então, você não tem que lutar pelo seu emprego, você tem que lutar pela sua empregabilidade, ou seja, como é que você fica atrativo para o mercado de trabalho. Sinceramente, pessoal, eu não gosto dessa expressão empregabilidade. Sabe por quê? Porque ela ainda tem essa pegada de que fica na mão da organização ou do empregador as decisões e a vida laborativa do empregado, quando, na realidade, o que se queria já a partir da década de 90 é que as pessoas tivessem o seu, que depois nós vamos ver mais tarde, o seu protagonismo, que as pessoas tivessem as suas decisões, a sua liberdade de construir a sua trajetória. Mas foi um momento onde isso aí, com esse termo, empregabilidade, foi necessário para que a gente se preparasse para o momento seguinte. Quando chega em 2000 nós temos aí a globalização finalmente chegou. E quando a globalização chegou, trouxe muitas coisas para a gente, muitas coisas. Nós vimos se expandirem as possibilidades de atuação profissional, nós vimos novos desafios, trazido por uma tecnologia que agora é muito mais poderosa, uma tecnologia que a cada dia vai passar a mudar de uma forma cada vez mais rápida, cada vez mais intensa. Então, a partir de 2000, nós fomos buscar o mundo do trabalho e os estudiosos dessa área foram buscar uma definição que já era de 1989, de 3 grandes autores da área de carreiras, Michael Arthur, Douglas Tim Hall e Barbara Lawrence, quando publicaram o Handbook of Career Theory, em 1989, eles já traziam essa definição. Vamos ver, porque ela é diferente da carreira dos 70, de 80, de 90. Vamos lá. Carreira é a sequência das experiências
pessoais de trabalho ao longo do tempo. Nós poderíamos ficar aqui toda a nossa conversa só debulhando essas palavras. Carreira é a sequência, é uma. Cada indivíduo tem a sua sequência, não importa que ele faça várias transições. Das experiências pessoais, então o que importa é a experiência do indivíduo, não é mais a definição lá do cargo, lembra? De trabalho, e trabalho, ou trabalho vinculado dentro de uma organização, ou trabalho autônomo, mesmo o trabalho voluntário se inclui aqui, porque nós vamos ver que o trabalho voluntário é fonte de muito desenvolvimento ao longo do tempo, durante toda a vida laborativa das pessoas. Então, essa definição é a definição que nós temos como a mais completa, como a mais viável e que, inclusive, fundamenta os trabalhos que nós temos no escritório de carreiras. O que isso traz para a gente? Uma mudança, a mudança de um modelo de carreira que era escadinha, olha, para frente e para cima, que era o nosso modelinho tradicional, para o modelo agora que eu gosto de associar o DNA. Por quê? Cada um tem o seu. E essa carreira hoje, ela se faz de uma forma muito diferente do que simplesmente aquele passo a passo, degrau a degrau. Nós temos várias formas de desenvolver a nossa carreira e não necessariamente para cima e para frente. E dentro do DNA nós temos as conexões, e nós vamos falar das conexões já já. Por isso que eu gosto muito de comparar a carreira atual com o DNA. Nós vamos falar então de um novo modelo de carreiras, The Boundaryless Career. Esse conceito apareceu em 1993, pela genialidade do professor Michael Arthur. Aliás, vocês estão vendo, o professor Michael Arthur aí com o nosso reitor, o nosso querido professor Varran. Michael Arthur esteve visitando a USP, inclusive ele é o nosso patrono. Michael Arthur é o patrono do ECAR, é um orgulho para a gente ter uma pessoa como Michael Arthur como nosso patrono. E o professor Michael Arthur, então, em 93, ele define o que são as carreiras sem fronteiras. A carreira que transcende as organizações. É a carreira que transcende as fronteiras físicas. Porque hoje, olha aí, eu estou aqui no meu pedaço, vocês estão aí, a gente está trabalhando. Hoje a gente está dando aula a partir das nossas casas. Vocês estão assistindo aula a partir das casas de vocês. Não tem mais fronteira física. Já há muito tempo, a tecnologia possibilitou isso. Nós não temos mais fronteiras temporais. Por quê? Nós podemos trabalhar de uma forma assíncrona hoje também. É ou não é? E nós que temos aí na universidade nosso principal trabalho, aí, parte desse nosso trabalho é feito com nossos colegas no mundo inteiro. Então, é muito comum que os nossos professores tenham reuniões com professores, com acadêmicos do mundo inteiro, onde tem gente que está 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, meio-dia, 5 da manhã, não importa, fazendo reuniões. Nós estamos falando de fronteiras temporais que também acabaram. Nós também começamos a perceber que as fronteiras psicológicas precisam começar a cair. Nós fomos formados em modelos de carreiras que eram um pouquinho diferentes do que a gente vai precisar desenvolver agora. E as fronteiras de formação? Olha, nós estamos na USP, a USP é a principal universidade da América Latina. Nós somos muito bons em conhecimento, nós somos muito bons em pesquisa, nós podemos nos orgulhar disso, é só ver os nossos rankings. Agora, nós sabemos que diante desse cenário que muda tanto, nós não podemos ficar somente na nossa formação, e que a nossa formação não vai mais ser uma fronteira, ok? Então, nós vamos, a partir da nossa formação, compreender o mundo e tentar aí sempre e cada vez mais manter o nosso aprendizado. Bom, isso traz um desafio. Como é que a gente faz com essa situação? E era muito mais fácil estar lá na escadinha, era ou não era? Muito bem. Nós vamos falar depois como é que a gente faz isso. Um modelo trazido pelo próprio professor Michael Arthur, que ele apresenta em 1995, e que é também um fundamento para as ações que nós temos no escritório de carreiras. Espera um pouquinho que a gente já vai mostrar. Com essa mudança proposta pelo professor Michael Arthur, o que nós vamos ver também que vai ter mudança? O contrato psicológico, aquela relação que se estabelece entre a pessoa e o seu trabalho. Então, vamos lá. Sair de uma mudança
de um cenário onde a estabilidade era o buscado para um cenário de mudança. Mudança que é absolutamente natural, normal. Sair do cenário de um trabalho permanente a vida toda na mesma empresa e fazendo a mesma tarefa, para um cenário de trabalho flexível. Nós vimos isso, 70, 80, 90 vão trazer isso para nós. Sair daquela ideia do valor da lealdade, vestir a camisa da empresa até que a morte os separe, onde o chefe, o líder, né, era aquele líder paternalista, para um outro momento onde o desempenho e as habilidades vão contar muito mais e onde a autoconfiança do profissional conta muito mais. Sair dessa sensação de ter absoluta segurança do emprego, de você ficar a vida inteira na mesma empresa, para você agora ter as rédeas da sua carreira. E sair do aprendizado único. Basta fazer uma graduação? Não basta mais. Tecnologia muda, o mundo muda. Lembra? Para um aprendizado que tem que ser constante e contínuo. Muito bem. 2010. E 2010, o que trouxe para a gente? Se vocês pensarem em 2010, foi um momento onde a tecnologia de redes chegou com força total. É claro que isso também vai aí para as nossas reflexões sobre carreira. Nós vamos ter novos avanços nas tecnologias e nós vamos lidar com uma outra coisa também, recursos escassos. Nós começamos a fazer compartilhamentos. Se eu for aqui falar todos os compartilhamentos que nós começamos a fazer, nós vamos ver, por exemplo, chegarem as empresas que compartilham casas, compartilham carros, é ou não? Nós vamos falar, inclusive, de compartilhamento na nuvem. Então, a palavra agora é compartilhamento, porque nós temos tecnologia para fazer isso e nós temos recursos escassos. E com força total vem as nossas redes sociais. Eu tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, estão vinculados nas redes sociais. É ou não é? Então, nós vamos ver que isso também tem impacto na nossa trajetória, na nossa carreira. Pronto. Lembra que eu falei que nós íamos falar das carreiras inteligentes? Está aqui agora. Agora a gente está prontinho para entender aquilo que esse sujeito, que é um acadêmico fenomenal, que é o professor Michael Arthur, em 1995, bolou para a gente lidar com as tais das carreiras sem fronteiras. Então, ele fala de um tripé. Então, a primeira coisa que ele coloca é tudo que tem a ver com o indivíduo, com o autoconhecimento. Por que nós trabalhamos o knowing why? Por quê? Quais são os nossos valores, quais são os nossos interesses, que motivação é a nossa e como a gente vincula família e trabalho. Esse é o knowing why que é importante que a gente pense sobre isso. E olha, vou contar para vocês, lá no escritório de carreiras, a gente tem muitas atividades para ajudar as pessoas no seu autoconhecimento. Depois, nós temos um outro knowing, que é o knowing how. E aqui, a USP dá um show. São os conhecimentos que você vai precisar desenvolver, ter, são as habilidades que você vai precisar desenvolver, e nesse aspecto, a USP, há décadas, faz isso melhor do que qualquer outra organização. Então, pessoal, nós temos o knowing why e o knowing how, que são importantes para a gente enfrentar esse novo modelo de carreiras aí, que são as carreiras sem fronteiras. E nós temos o terceiro ponto desse tripé, que cá para nós é o mais difícil, que são as nossas redes, como trabalhar as nossas redes. E o professor Michael Arthur chama de knowing whom. E não pensem que somos só nós que achamos difícil trabalhar o knowing whom. O professor Michael Arthur também, ele comenta nos seus estudos, nas suas palestras, nas suas aulas, nas suas publicações, que entre os três knowings, o knowing whom é o mais difícil de ser aprimorado. Então, nós vamos falar das nossas redes. E aqui tem uma dica para a gente. E onde que se desenvolve as nossas redes? Basicamente, em 5 arenas. A nossa família, os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa comunidade e na nossa escola. A USP, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, antes de eu falar um pouquinho mais sobre essa coisa aí, né, de como a gente trabalha isso na USP, eu queria falar para vocês, já que nós estamos aqui no Congresso, já que nós também precisamos falar de pesquisa,
falar de 2 estudos sobre redes. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, 2 professoras muito interessantes, com um trabalho muito consolidado sobre redes, sobre carreira, a professora Monica Higgins, de Harvard, e a professora Kathy Cram, que acabou de se aposentar da Boston University. As 2 fizeram um estudo sobre redes, e um deles, que é um estudo assim maravilhoso, logo do início da década de 2000, elas acharam o seguinte: o resultado da pesquisa delas é que quanto maior o número de contatos na sua rede e maior a diversidade da rede, maior a satisfação no trabalho. Vamos ver, o que elas pesquisaram? Elas foram atrás de profissionais e fizeram com esses profissionais um mapeamento da rede deles. O que elas perguntaram? Olha, e vocês podem pensar nisso aí agora. Elas perguntaram: citem pessoas que tiveram impacto positivo na sua trajetória profissional. E os profissionais citaram lá. Agora, conta aí de onde são essas pessoas. Aí o pessoal fala: isso aqui, escreveu lá, eu conheci na escola, isso aqui foi meu professor, foi escola também. Isso aqui foi num trabalho que eu tive, isso aqui foi da minha família, esse é um amigo. Então, o que elas viram? Quantos contatos positivos as pessoas relatavam, de onde eram esses contatos, aquelas 5 arenas que eu já falei para vocês, e que se falasse um pouquinho sobre essas pessoas. E, além disso, elas fizeram uma medida de satisfação no trabalho. Então, vamos lá. Em resumo, o que elas viram? Quanto maior o número de contatos reportados, maior a satisfação no trabalho. Quanto mais diversa essa rede, se tinha escola, trabalho, amigo, família, comunidade, quanto mais de homem, mulher, enfim, quanto mais diversa fosse essa rede, maior a satisfação no trabalho também. Esse é o trabalho da professora Monica Higgins, da professora Kathy Cram, que é um trabalho, como eu falei para vocês, muito importante, muito inovador, do início da década de 2000. Muito bem. Passou um pouquinho, eu orientei uma dissertação de mestrado de uma aluna lá da FEA, da Angelique Shore. A Angeli hoje já é uma professora do Instituto Federal. A pesquisa de mestrado da Angeli foi, de alguma forma, com algumas mudanças, mas replicar essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. E essa pesquisa da Angeli, pessoal, foi 6 anos depois que as professoras Higgins e Cram fizeram a delas. O que a gente viu aqui no Brasil? Primeiro, os brasileiros reportam um número maior de contatos na rede. Lembra aquela pergunta? Fale aí pessoas que tiveram impacto e tal. Então, os brasileiros reportaram um número maior do que os americanos. A outra coisa é que as arenas onde apareciam esses contatos aqui no Brasil eram majoritariamente família e trabalho. Então, comunidade, amigos e escola quase não apareciam. Opa, aí tem coisa, hein? E o que também se viu é que não havia nenhuma associação na pesquisa feita aqui no Brasil entre rede e satisfação no trabalho. Conclusão. Como é que pode? Porque brasileiro é bom de fazer rede, ou não é? Nós somos muito bons de fazer rede, em número. Só que nós não usamos a nossa rede. Ok? Então, isso é uma dica. Olha, para você reinventar a sua trajetória. Olha o momento que nós temos aí, olha a pandemia, nós temos que pensar nas nossas redes, mais do que nunca. Ok? E uma outra coisa que para nós da USP é muito importante. Brasileiro, de modo geral, não usa a rede escola. Quando eu falo escola, pessoal, está a universidade, claro. Nós não usamos, isso é uma dica para a gente. Quando a gente fala de reinventar a carreira, a gente, na realidade, não está reinventando a roda, né, pessoal? Estou trazendo conceitos e achados de pesquisa que a gente já tem há alguns anos, mas trazendo num outro ângulo. É uma forma da gente rever o que a gente vem fazendo, ok? Então, vamos falar sobre os apoios das redes. A professora Higgins e a professora Cram, elas falaram que nós podemos ter 2 tipos de apoio. Um apoio
que é o apoio técnico. O que é o apoio técnico? É aquela pessoa que te ajudou como? Foi um professor que te ensinou tudo o que você sabe, que ensinou você tudo o que você sabe sobre cálculo, por exemplo. Professora Tânia, eu tive um professor de matemática, quando eu fiz ensino médio, na época era colegial. Gente, o que depois eu precisei aprender de estatística está tudo fundamentado nessas aulas de matemática que eu tive lá quando eu tinha 15, 16 anos. Então, isso, por exemplo, poderia ser um apoio técnico. Um apoio técnico, olha, quando você vai falar com profissionais, tudo que eu sei eu aprendi com um líder que eu tive, que me ensinou, por exemplo, delegação, me ensinou sobre organização. E nós temos apoio psicossocial. O que é o psicossocial? É aquele tipo de apoio que as pessoas dão para você em termos do ombro para você reclamar, para debater com você os problemas que você está tendo, para, inclusive, te ajudar a fazer contatos. E também a gente pode incluir aí aquela pessoa que ajudou você mesmo com dinheiro para você continuar estudando. Então, nós temos apoio psicossocial e apoio técnico. São 2 tipos de apoio. Muito bem. Quando a gente mapeia isso, nós podemos enxergar quem são as pessoas que são importantes, de que arenas elas são e que tipo de apoio elas dão para a gente. Olha que dica para você olhar a sua rede, ok? E, como eu falei, as arenas, família, trabalho, amigos, escola e comunidade. Agora vem minha pergunta para vocês, pessoal. A gente está aqui no congresso, 6º congresso de graduação, a nossa USP. Então, olha o que vocês já sabem, que rede é importante, que rede está vinculada à satisfação no trabalho, que as carreiras mudaram, que nós precisamos agora das redes também, e que brasileiro não sabe usar rede. E que brasileiro não usa a rede escola. E a gente está na USP, pessoal. Olha que oportunidade para todos nós. Então, vale a pena pensar quem nós podemos acessar na USP. Quem são as pessoas que podem nos ajudar no nosso apoio técnico? Quem são os professores? Quem são os colegas? O nosso apoio psicossocial? Quem, entre os nossos amigos, o nosso orientador de TCC, nosso orientador de mestrado, esses nossos orientadores, quem na nossa universidade pode nos ajudar nisso? Quem pode dar apoio? E como, hein, pessoal? E como? Então, a minha sugestão para vocês é que vocês façam isso. Listem as pessoas que já deram para vocês alguma contribuição. Vejam de que arena. Lembra? Família, escola, trabalho, amigos e comunidade. E que tipo de apoio essas pessoas deram? Daí você mapeia isso e você fala, opa, eu ouvi naquela palestra que precisa ser uma coisa mais diversa. Olha, eu tenho pouco apoio vindo, por exemplo, da escola, da universidade. Olha só, eu preciso aqui de apoio técnico. Como é que eu busco isso? Olha, para quem eu posso recorrer? E tentar estabelecer esses nós da rede, ok? Eu tenho dicas aqui. Vamos às dicas para reinventar seus esforços. Olha só, pessoal, nota é fundamental. Pessoal, histórico escolar é um cartão de visitas. Não é porque eu sou professora, não. Mas, de fato, a nota é um cartão de visitas. Capricha na nota. Capriche, você já vai ver por quê. O seu histórico escolar fala da sua reputação. Ok? Uma outra coisa, esse desafio das aulas EAD, pessoal. Não pensa que a aula EAD é difícil só para os alunos. Não é, é difícil para os professores. Eu adoro contato com os alunos. Não é à toa que eu também trabalho no escritório de carreiras. Mas a situação levou a gente para isso, a situação da pandemia. Nós continuamos com essa distância. Eu fico pensando, né? Quando eu falo da nossa USP, eu falo, puxa vida, alunos que entraram como calouros em 2020, ficaram 2 semanas e já foram para aula à distância. Os calouros desse ano. E o pessoal que se formou, que não pôde nem curtir ainda a festa de formatura.
E os professores, pessoal? Que assim, ó, de uma hora para outra, a gente precisou mudar completamente o nosso jeito de dar aula. Eu dou aula de comportamento organizacional, a gente faz atividades com os alunos, é uma aula interativa, e agora a gente tem que estar à distância. E os novos professores? Na minha unidade de ensino, na FEA, e não é a única, nós tivemos professores que chegaram no início do ano letivo de 2020. Pessoal, essas pessoas, esses professores, fizeram um esforço tremendo para virar professor da USP, porque é difícil. Deram aulas por 2 semanas e perderam a oportunidade de estar nesse contato do dia a dia, nas aulas com os alunos, no cafezinho com os colegas, da convivência da sala dos professores. É um período muito difícil para todo mundo. Agora, por favor, nós precisamos enfrentar juntos o desafio das aulas EAD. Eu sei que não é tão gostoso como a aula presencial, mas nós vamos precisar ainda, por alguns meses, enfrentar isso. Então, vamos lá. Notas, enfrentar juntos com seus professores o desafio das aulas EAD. Uma outra coisa, eu falei que o escritório de carreiras também trabalha com pesquisa. A gente está terminando uma pesquisa e a gente já tem um resultado parcial. Nós estamos levantando as principais competências para o mundo do trabalho no futuro. E a que está despontando, assim, é flexibilidade, adaptabilidade. Flexibilidade e adaptabilidade são aí as competências que estão na ordem do dia. Nós vamos precisar disso, viu, pessoal? Por exemplo, para enfrentar o desafio das aulas EAD. E, finalmente, eu queria que vocês pensassem sobre as redes. As redes para as carreiras. Usem a USP. Usem a pró-reitoria de graduação para isso. Usem as suas unidades de ensino. Usem os contatos com os professores. Usem os contatos com seus colegas. Redes para carreiras. E eu falo que tem os 3 R's da rede. O primeiro R, pessoal, é reputação. Você não vai ser admitido em nenhuma rede se você não tiver reputação. Pensa bem, em qualquer rede que você tiver, você só vai admitir quem tiver reputação. É ou não é? Naquilo para o qual a rede foi formada. É ou não é? A mesma coisa para trajetória profissional. E reputação, uma boa medida dessa reputação é o seu histórico escolar. Vamos caprichar. Então, para você entrar na rede, você precisa ter reputação. Essa é uma dica, hein? Segundo, para você se manter na rede, você precisa ter respeito. Respeito pela sua rede. Respeito pelas pessoas da sua rede. É tão difícil entrar em redes boas. Não vamos pisar na bola, moçadinha, e desrespeitar a nossa rede. Respeito é bom e todo mundo gosta, já dizia meu pai. E isso está valendo ainda. Então, você entra pela reputação, você permanece na rede pelo respeito. E se alguém desrespeitar a sua rede, dica, hein, pessoal? Tira da rede. Eu já tirei pessoas da minha rede porque eu achei que desrespeitaram as outras pessoas da rede. Pode marcar lá, que isso é uma dica. Você deve isso às outras pessoas da sua rede, ok? E como é que uma rede fica pujante? Se tiver reciprocidade, troca. Pessoal, e aí eu quero contar um pouquinho da história, de novo, do ECAR. O ECAR só é possível graças à reciprocidade de ex-alunos meus que me ajudam a conduzir as atividades do escritório de carreiras. Nós temos 60 ex-alunos que são voluntários, nós chamamos de parceiros estratégicos. E a questão é essa aí, olha, reciprocidade, que nos ajudam a trabalhar nas dúvidas, nos dilemas de carreira dos nossos alunos. Nós temos também, dentro dessa nossa rede, onde só entra quem tem reputação, só permanece quem demonstra respeito e nos ajuda quem colabora com reciprocidade, nós temos quase 40 pessoas de dentro da USP, nós chamamos de parceiros USP, entre professores e funcionários,
que, além das suas atividades tradicionais, tem atividades a mais, junto ao Escritório de Desenvolvimento de Carreiras, para ajudar toda a comunidade USP. Então, pensa nisso. Nota, desafio das aulas, vamos enfrentar isso juntos. As competências, flexibilidade e adaptabilidade e as redes para a carreira, ok? Reputação, respeito e reciprocidade. E daqui para frente, 2021, 2020 em diante? Pessoal, essa situação. Então, para reinventar sua trajetória profissional, para alinhar vida profissional e sua vida pessoal, precisa ter vida. Então, você já sabe o que é que você precisa fazer para prevenir o contágio. Vamos passar por isso mais um pouquinho, juntos. Eu falo em meu nome, em nome dos professores, em nome dos funcionários, e você, aluno USP, vamos passar isso juntos. Tá bem? Está quase acabando, pessoal. Porque para a gente ter futuro, olha só, cuidem-se. Mais um pouquinho de paciência, tá muito chato, eu sei. Vacinação para todo mundo. Gente, é um absurdo. Tem gente que acha que não precisa ser vacinado. Não só vocês procurem a vacinação para vocês, mas se você tem pai, mãe, tio, avô, vizinho que é contra a vacinação, mostra os dados de pesquisa. A USP está sim de dados de pesquisa, mostrando que a vacinação ajuda e muito. Máscaras, distanciamento social, higiene das mãos. A nossa USP está fazendo muito para isso. Está fazendo muito bem. Vamos juntos passar por mais alguns meses para a gente poder voltar com carga total, para a gente poder se encontrar. Se Deus quiser, no próximo congresso de graduação, a gente vai estar junto. Muito obrigada pela sua atenção. Vem Precar. Estão lá os as nossas mídias sociais. Muito obrigada pela atenção e, de novo, muito obrigada pelo convite para falar no 6º Congresso de Graduação. Foi um prazer.